Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Eu vou falar rapidamente um pouco sobre a história das equações do terceiro grau, baseado no que é contado no livro Meu Professor de Matemática e Outras Histórias, do Elon Lages Lima, saudoso Elon. Bom, é o seguinte, no meio do século XV, teve início um fenômeno é, sociocultural. Foi um período assim marcado por um movimento cultural, econômico e político, é, conhecido como Renascença, Renascimento, Renascentismo, tudo sinônimo para esse período aí que teve seu epicentro lá na Itália e depois ele foi estendido pela Europa. É, foi um período aí caracterizado por uma renovação do interesse pelas coisas do espírito em seus mais altos níveis. Teve uma efervescência criativa e uma extraordinária explosão produtiva nas artes plásticas, na literatura, arquitetura e ciências. Nesse período aí surgiram gigantes, como Ludovico Ariosto, Rafael Sanzio, Nicolau Maquiavel, Cristóvão Colombo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Scipione Ferro, Girolamo Cardano, Nicolò Tartaglia, Ludovico Ferrari. Então, a gente vê que a lista de gênios nessa época aí era enorme. Galileu Galilei, é interessante que Galileu Galilei, ele nasceu no dia que morreu Michelangelo e, e viria a morrer no ano em que nasceu Isaac Newton, dando para a sociedade nos fazendo lembrar, né, uma espécie de revezamento olímpico, aí se tratando de conhecimento. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a parte matemática aí nesse período aí do Renascimento. Em 1494, tinha um frei na Itália chamado Luca Pacioli, amigo de Leonardo da Vinci, renomado professor de matemática. Ele ensinou em diversas universidades na Itália. Escreveu um livro muito famoso na época, Suma de Aritmética e Geometria, um bom compêndio de matemática, contendo noções de cálculo aritmético, radicais, problemas envolvendo equações do primeiro grau, do segundo grau, geometria, contabilidade e por aí vai. Até o aparecimento da álgebra lá com Rafael Bombelli, isso já em 1572, esse livro de Pacioli é, era o livro, era o livro que era muito usado na área. Como era de costume nessa época, era costumeiro nessa época a incógnita que hoje boa parte dos alunos, o X, para que X na matemática? A gente ouve muito isso, ainda mais no ensino fundamental, quando eles começam a ter aquele primeiro contato lá com a álgebra. As coisas nem sempre foram assim, né? A incógnita, que hoje é chamada de X, na época ela era determinada, ela era chamada, né? Designada por a coisa. X ao quadrado, na época, ele era chamado de censo, x ao cubo era cubo, x à quarta era censo, e assim vai. Então, as coisas não eram essas letras iguais a gente usa hoje na álgebra. A álgebra, na época, ela chegou a ser chamada de a arte da coisa, ou arte maior. Depois de ensinar sob forma de versos a regra para resolver a equação de segundo grau, Pacioli afirmava que não podia haver regra geral para as soluções do problema do tipo cubo e coisas
igual a número. Hoje, se a gente transcrevesse isso, seria a famosa equação da forma x ao cubo mais px igual a um quê? Muitos matemáticos, entre eles o Cardano, acreditaram nessa afirmação de Pacioli, mas pelo menos um não acreditou. Foi bem cético quanto a essa afirmação que ele fez na época. Coube a Scipione Ferro, é um matemático aí do ano de 1465 até o ano de 1561. Na verdade, ele viveu de 1465 até 1526. Esse foi o tempo o ano de nascimento e o ano da morte de Simão Ferro. Ele era um professor na Faculdade de Bolonha, personagem que a gente sabe muito pouco sobre a sua vida. Muito pouco se conhece dele. O que ficou muito marcado na história da matemática aí foi a glória dele resolver esse problema aí de mais de 3.000 anos até então. Sabe? Ninguém jamais superou o recorde dele. Resolver um problema assim tão longínquo na história. O curioso é que Ferro, apesar de ter resolvido o problema, ele nunca publicou a sua solução. Na realidade, na vida dele, ele nunca publicou nada. Scipione Ferro não publicou nada. Sabemos que 2 pessoas ficaram sabendo da solução de Ferro, onde ele comunicou o segredo da solução dos problemas do tipo coisas, do tipo cubo e coisas igual a número. A famosa equação x ao cubo mais px igual a quê? E cubo igual a coisas e número. Equações da forma x ao cubo igual a px mais q. Os discípulos, chamado na época Della Nave, né, o Annibale Della Nave, mais tarde esse pessoa virou seu genro, ressuscitou na cadeira de matemática lá de Bolonha, e Antônio Maria Fiori. Esse último, ele deu a regra de resolução, porém, ele não deu a prova. A descoberta ocorreu provavelmente em torno de 1515, a descoberta por Ferro da solução da equação do terceiro grau. Em 1535, Fiori teve a infeliz ideia de desafiar Tartaglia para uma disputa matemática. Esses duelos, essas disputas, esses duelos intelectuais, não eram infrequentes nessa época. Eram cercados de um ritual, presididos por alguma autoridade, e muitas vezes eles eram assistidos por uma numerosa audiência. Alguns contratos de professores na época, desses professores universitários ali na Itália, eles eram temporários, e muitas vezes a permanência do professor lá na cátedra dependia de um bom desempenho nessas disputas, caso ele fosse desafiado por alguém. Isso talvez explique a atitude sigilosa de Ferro. Era bom ter uma bala na agulha se porventura alguém o desafiasse, né? E aí ele guardou essa bala na agulha. Divulgar suas descobertas seria gastar munição à toa. Ficou lá, bem municiado, só que ninguém o desafiou na época. Niccolò Tartaglia, ele já era um professor, ele era um professor em Veneza e já tinha derrotado vários outros desafiantes. Fiori propôs 30 problemas para Tartaglia. De uma maneira geral, todos eles envolviam, de algum modo, as equações de terceiro grau. Tartaglia era um gênio, Tartaglia era um gigante matemático. Tartaglia fez também sua lista, mas de natureza muito mais ampla.
A única arma que Fiore tinha era a regra que o Ferro passou para ele. O Scipione Ferro passou uma regra para ele, ele tinha essa regra na mão. Já Tartaglia não. Tartaglia tinha o seu sólido conhecimento matemático, né, e sua inteligência. 8 dias antes do encontro, depois de longas tentativas, ocorreu a Tartaglia como deduzir a forma de equação do terceiro grau. Porque ele falou assim, pô, esse cara está me desafiando com problemas que envolvem equação de terceiro grau. Então, deve ter algum procedimento, alguma regra, alguma maneira de se resolver esses problemas, e eu vou tentar descobrir isso. Tartaglia se aprofundou na questão e, conforme eu falei, né, 8 dias antes do encontro, depois de longas tentativas, ocorreu a Tartaglia como deduzir a fórmula para resolver a equação de terceiro grau. Sem dúvida, isso foi uma coisa notável, uma descoberta assim extraordinária. Porém, não tão grande quanto a de Ferro, porque Tartaglia sabia, pelas questões que lhe foram propostas, que deveria existir uma maneira de resolver essas equações. Então, ele sabia que não estaria pisando em ovos. Aí, e quem faz pesquisa, ou quem já fez pesquisa, sabe a grande diferença entre essas coisas, né? É, é a mesma coisa que existe entre resolver um exercício ou demonstrar um novo teorema. Então, seja como for, Tartaglia resolveu de um golpe só todos os 30 problemas que Fiore propôs para ele. Ganhou a disputa e recusou, na época, os 30 banquetes estipulados como prêmio ao vencedor. Bom, notícias sobre o concurso e a natureza dos problemas resolvidos chegaram a Milão, onde vivia o doutor Girolamo Cardano. Ficou muito curioso na época para saber se e como era conseguido aquilo que Pacioli julgara impossível. E Cardano acreditava na época Pacioli. Cardano usou de todos os meios para atrair Tartaglia até a sua casa, e lá ele fez uma promessa a Cardano, Cardano, Cardano fez uma promessa a Tartaglia, né, de guardar o segredo sobre a solução da equação do terceiro grau, que Tartaglia falaria para ele. E teve dele, em 1539, a regra para resolver a solução da equação x ao cubo mais px igual a q. Mas ele deu essa regra para ele sob forma de verso, um tanto enigmático, bem enigmático, na verdade, sem nenhuma indicação de prova. Isso foi o que Tartaglia fez com Cardano. Então, resolvendo exatamente aquela equação que Ferro já sabia resolver anos antes. A vida de Nicolò Tartaglia, Tartaglia aí nasceu no ano de 1499 e veio a falecer no ano de 1557. Teve uma vida muito dura, muito difícil. Nasceu em Brescia, órfão de pai aos 6 anos e foi criado com seus 3 irmãos por uma mãe devotada e paupérrima. Aos 14 anos, houve um saque por tropas francesas lá na cidade onde ele nasceu. Ele, na época, ficou refugiado na catedral, mas ali mesmo foi seriamente ferido no rosto por golpes de sabre que deixaram muito desfigurado e, por longo tempo, quase sem poder falar. Isso lhe valeu o apelido de Tartaglia, o tartamudo. Posteriormente, ele assumiu como sobrenome. Aprendeu sozinho, somente em companhia de... assim, ele era um cara que era muito autodidata, né? Então, ele aprendeu sozinho, da pobreza, da diligência, estudando continuamente as obras dos homens defuntos. Então, ele era um cara que estudava muito e aprendia tudo no, no seu solitário estudo. Superou todas as dificuldades e conseguiu chegar
ao limite do conhecimento da época em matemática, mecânica, artilharia, agrimensura. Descobriu a lei de formação dos coeficientes da expressão x mais a elevado a n, e foi autor de algumas descobertas sobre tiro e fortificações. Por causa delas, sonhava conseguir recompensa do comandante militar de Milão. E isso foi a arma usada por Cardano para atraí-lo e tentar, de alguma forma, pegar as informações ou a demonstração ou a regra para a resolução das equações de terceiro grau. Girolamo Cardano nasceu no ano de 1501, veio a falecer no ano de 1576. Era um personagem rico. Sua vida lhe trouxe alternância de fama, fortuna, prestígio, desgraça familiar, severas punições e pobreza. Você vê, era médico, astrônomo, astrólogo, matemático, filósofo, jogador e um incansável investigador, cuja curiosidade e interesse por todos os tipos de conhecimento não tinham limite. Escreveu muitos livros sobre todos esses assuntos. Dizem que escreveu mais de 100 livros. Inclusive, uma interessantíssima e reveladora autobiografia, tendo conseguido melhorar vários assuntos tratados por Pacioli. Cardano pretendia publicar um livro de álgebra, ajudado por seu brilhante e fiel discípulo Ludovico Ferrari. Depois da visita de Tartaglia, Cardano, com alguns esforços, conseguiu demonstrar a validez da regra para resolver a equação x ao cubo mais px igual a q. Naquela época, não era costume concentrar os termos da equação no primeiro membro, deixando apenas zero depois do sinal da igualdade. Nem se percebia que uma equação sem termo x ao quadrado é o mesmo que ter o mesmo termo, só que com coeficiente nulo. Cardano mostrou que a substituição x igual a y menos a sobre 3 permite eliminar o termo x ao quadrado, uma equação, vamos dizer assim, completa do terceiro grau. Uma equação da forma x ao cubo mais ax quadrado mais bx mais c igual a zero. E, ao todo, ele deduziu as fórmulas para resolver 13 tipos de equação do terceiro grau. Evidentemente, hoje essas fórmulas se reduziram a uma única. Mas é preciso observar que as equações daquele tempo eram todas numéricas. O uso de letras para representar números em álgebra teve início lá em 1591 com o matemático francês Erard. Logo, a rigor não havia fórmulas, e sim receitas ou regras explicadas com exemplos numéricos para uma regra, por exemplo, para a equação x ao cubo mais px igual a q, outra para a equação x ao cubo igual a px mais q, outra para a equação x ao cubo mais px quadrado igual a q, e assim vai. Os estudos de Cardano, feito com a colaboração de Ferrari, o qual obteve a solução por radicais da equação do quarto grau, conduziram a importantes avanços na teoria das equações, como reconhecimento de raízes múltiplas, em vários casos, relações entre coeficientes e raízes, e aceitação de raízes negativas, irracionais e imaginárias. Cardano, entretanto, nunca enunciou explicitamente que uma equação qualquer do terceiro grau deve ter 3 raízes. E uma do quarto grau, 4 raízes. Isso foi feito depois, por Bombelli. Todos esses progressos eram razões mais do que suficientes para a publicação de um livro sobre o assunto. Mas isso ele estava impedido de fazer em virtude daquele juramento que ele fez para Tartaglia lá, para conseguir as regras para resolver a equação do terceiro grau. Em 1542, Cardano e Ferrari visitaram Bolonha e lá obtiveram permissão de Della Nave
para examinar os manuscritos deixados por Fermo, que, apesar de não ter publicado nada, escrevia muito, entre os quais estava a solução da equação x ao cubo mais px igual a q. O juramento de Cardano o proibia de publicar a solução de Tartaglia, e isso ele estava cumprindo bem. No entanto, não a de Fermo, que já tinha sido obtido antes da de Tartaglia. Por isso, ele se considerou desobrigado de qualquer compromisso e aí voltou-se firme, com muita energia, à preparação de seu grande livro, chamado de Ars Magna. Ars Magna, que foi publicado em 1545. Então, em 1542, ele foi para Bolonha, conheceu Della Nave, e ele já tinha essa ideia de fazer o Ars Magna. E aí ele pegou e, depois de pegar as soluções de Fermo, ele se concentrou duramente na execução do seu livro. O aparecimento dessa notável obra foi recebido favoravelmente pelos entendidos, mas isso provocou uma reação muito desfavorável em Tartaglia. Tanto que no ano seguinte, em 1546, um ano após a publicação, no ano seguinte à publicação do Ars Magna, Tartaglia publicou os Quesiti Inventione Diversi. Era um livro no qual ele, além de apresentar soluções para vários problemas que lhe foram propostos, ele descreve fatos autobiográficos dele e conta a história de suas relações com Cardano, e ataca asperamente Cardano pela quebra do solene juramento que ele tinha feito a Tartaglia. Nessas situações, né, quase sempre ocorre que cada um tem a sua razão. Então, num ponto um tem razão e no outro não. E assim vai. Então, cada um com sua razão, mas a verdade é a seguinte: Cardano, quando teve acesso às soluções de Fermo, foi lá e fez a publicação, porque ele se sentiu desobrigado daquele juramento que ele tinha feito a Tartaglia. As razões de Tartaglia, a história comprovou aí, que ele foi lá, falou para não publicar, que pediu que jurasse que não publicasse. No entanto, Cardano, quando teve acesso às soluções já feitas anos antes por Fermo, se sentiu desobrigado, já que ele estava publicando as soluções de Scipione Fermo. Então, o que acontece? Como Cardano publicou, o que já era de se esperar, né? Muitos séculos, há muitos anos, né, essa forma ficou conhecida como a fórmula, né, da equação do terceiro grau, ela ficou conhecida como fórmula de Cardano. Por quê? Porque o primeiro a publicar ela foi o Cardano, no livro que ele fez, Ars Magna. Muito embora Cardano, apesar de ele ter publicado isso no livro dele, ele deixou dito lá que a fórmula fora descoberta por Ferro e redescoberta por Tartaglia. Isso é mencionado no livro de Cardano. Mas, se a fórmula fosse publicada por Tartaglia, no livro de Tartaglia, por exemplo, ela seria conhecida provavelmente como fórmula de Tartaglia. E, na história, ficou conhecida como fórmula de Cardano. A publicação do Quesiti foi respondida por um panfleto do Ferrari. Ferrari nasceu no ano de 1522, veio a falecer no ano de 1565. Ele defendeu o seu mestre, né, Cardano, o que provocou uma réplica de Tartaglia, iniciando aí uma polêmica que durou mais de um ano. Ficou aí de fevereiro de 1547 até junho de 1548. E produziu o famoso, os 12 panfletos, 6 de cada autor, conhecido também na história da matemática como Cartelle de Sfida Matemática. Sfida aí significa disputa. No final, Tartaglia aceitou o desafio para um debate matemático contra Ferrari em Milão. Cardano manteve-se sempre fora da briga,
apesar das provocações que Tartaglia fazia a ele. O resultado do debate não ficou muito claro, mas as autoridades universitárias de Brecht, para onde Tartaglia acabava de se transferir, não ficaram satisfeitas com o seu desempenho e cortaram seu contrato. Regressou para Veneza, onde morreu humilde e obscuro 9 anos depois. Então, nesse cenário aí, o Ludovico Ferrari foi um discípulo, né, de Cardano, e ele foi o matemático responsável aí pela descoberta das resoluções das equações do terceiro grau. Então, é interessante que, repare que nessa história aí, sobre a equação do terceiro grau, a equação do segundo grau, os babilônios já sabiam resolver ela por volta de 1.700 anos antes de Cristo. E aí, lá no Renascimento, no berço aí do Renascimento, surgiu a resolução da equação do terceiro grau. E depois, alguns anos depois, foi descoberto, né, que aí ficou aquela pergunta, né? Pô, sabe-se resolver a equação do segundo grau. Pô, descobriu a solução de equações do terceiro grau. Depois descobriu-se a resolução de equação do quarto grau. Será que não existe uma regra para resolver equações de grau qualquer? E isso, alguns séculos depois, foi descoberto que não. 2 séculos e meio, né, depois, praticamente, Paulo Ruffini é um matemático aí que nasceu no ano de 1705 e veio a morrer no ano de 1822. Publicou em Bolonha um livro no qual ele demonstrou que a equação geral de grau superior ao quarto, né, ela não pode ser resolvida por meio de radicais. Mas, independente disso, teve um jovem matemático norueguês chamado Niels Henrik Abel. Inclusive, em matemática, existe até o prêmio Abel em matemática, devido a esse matemático norueguês aí. Ele nasceu no ano de 1802 e morreu no ano de 1829, bem novo. Ele pensou ter descoberto em 1821 uma forma que expressava as raízes de uma equação do quinto grau por meio de radicais. Verificou, porém, que havia um erro em sua demonstração, retornando ao problema 3 anos depois, em 1824, provou que as equações de grau superior ao quarto não possuíam uma forma geral de resolução por radicais. A demonstração de Abel é considerada satisfatória no campo da matemática, enquanto que as de Ruffini têm sido observadas algumas lacunas nela. No entanto, o problema geral de determinar quais equações de grau n têm suas raízes expressas sob formas de radicais em função dos coeficientes só veio a ter uma resolução definitiva com o trabalho genial do matemático francês Évariste Galois. Nasceu no ano de 1811 e faleceu no ano de 1832. Morreu muito jovem, com 21 anos de idade. O trabalho de Galois obteve uma condição necessária e suficiente. Essa condição necessária e suficiente é chamado, em álgebra, o grupo de Galois, da equação. Na verdade, esse grupo de Galois da equação seja um grupo solúvel. Então, você pega o grupo de Galois das equações e verifica se esse grupo é um grupo solúvel. Para entender o que significa isso, a gente sugere que vocês deem uma lida no livro de Introdução à Álgebra, do professor Adilson Gonçalves. O livro está disponível no projeto Euclides, do INPA. E hoje, então, a ideia era fazer uma breve passagem sobre essa bonita história das equações de terceiro grau aí, ali
onde surgiu o seu no, no, na época do Renascimento. E em breve a gente fala novamente sobre algum outro tópico de história da matemática aí que a gente acha atraente e a gente compartilha com vocês. Beleza? Então, no mais, um forte abraço e qualquer dúvida sobre algum tema aí que a gente falou aí durante as nossas aulas aí, é só entrar em contato. Um abraço e até a próxima. Valeu!